Graça e paz, igreja do Avivamento. Quem está feliz com o Senhor, dá um glória a Deus aí. Você que está em casa também dá um glória a Deus aí, aleluia. É muito bom estar na casa do Senhor para servi-lo e para adorá-lo. É um privilégio, tá? Deus nos escolheu para isso. Que coisa boa estarmos juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu tenho falado sempre essa frase: não é o que nós queremos, é o que nós podemos. Estão profetizando que esse tempo seja o mais curto possível, né? Em nome de Jesus. Vai acabar, né? Repete comigo: vai acabar. Aleluia. O mal vai passar, em nome de Jesus, né? E vamos permanecer firmes e fortes no Senhor, amém? Vamos tirar nossas primícias, dízimos e ofertas. Antes de falar sobre dízimos e ofertas, eu quero abençoar você, a sua casa, né? Abençoar a sua vida com prosperidade, alegria, paz, livramento do Senhor, mas principalmente com a presença dEle contínua sobre a sua vida, amém? Salmo 112, Salmo 112, a partir do versículo 1, diz o seguinte: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riqueza, ou prosperidade e riqueza, haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Versículo 7, não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Queridos, quando nós estabelecemos o princípio de fidelidade, nós estamos dizendo, em alto e bom som, que Deus não vai falhar nas promessas, em consequência da nossa fidelidade. Existem bênçãos que, aliás, eu tenho falado que a maioria absoluta das bênçãos que nós recebemos são consequências da nossa obediência a Deus, em todas as áreas de nossas vidas, tá? Quando nós falamos de obediência, falamos em tudo. Eu falo sempre que não adianta você, por exemplo, ser fiel a Deus e não ser fiel aos homens, tá? Então, tem pessoas que, eu sou dizimista, sou promissão ofertante, mas é mal pagador, né? Não cumpre seus compromissos. De alguma forma, isso vai pesar sobre você. Porque toda infidelidade, seja ela qual for, é uma porta aberta para demônios, para maldições de nossas vidas. Em relação aos nossos recursos financeiros, é a mesma coisa. Quando nós não fazemos o que Deus nos ordenou, porque Deus não pediu, Deus ordenou, que nós trouxéssemos, né, para a manutenção da sua casa, do seu reino, primícias, dízimos e oferta, e não é por necessidade, mas é nem por constrangimento, mas por entendimento, por compreensão, que quando nós andamos em princípios, né, seja em quais linhas que nós andamos, nós seremos abençoados. A Bíblia fala aqui sobre esse homem aqui fiel, que tem prazer nos mandamentos de Deus. A Bíblia fala que a sua descendência será poderosa na terra. Haverá prosperidade e riqueza na sua casa. Ele não será abalado e não temerá más notícias, mas a mão do Senhor vai estar sobre ele e sobre a sua família e a sua descendência. Então, são coisas bem claras na palavra de Deus. Então, abrir mão disso por causa de infidelidade, tá? É besteira, não é legal. Então, viva na fidelidade. Mas eu tenho falado sempre que o mais importante é fazer isso com amor, com alegria, com dispensação do coração ou de corações, porque, né, tudo que nós temos vem do Senhor, né? Tudo que nós somos, né, é por causa do Senhor. Então, é muito pouco quando nós, né, trazemos parte do que tudo que Ele tem nos dado para consagrar a Deus e para ser usado na manutenção da sua casa e do seu reino. Como Paulo diz, faça com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, amém? Então, você que está em casa, né, e você pode depois passar aqui na igreja, a igreja está aberta, tá, de terça a sexta, das 7 horas ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde, tá?
para você poder passar aqui e entregar seus pedidos de oferta. Também no dia do culto dessa geração, você também pode fazer transferências bancárias, mas não deixe de cumprir, né? E viver o princípio da sua fidelidade. Amém? Faça com alegria. Vamos ficar de pé, você que está aqui no culto presencial. Você terá a oportunidade de trazer primícia de oferta ao Senhor, se assim o tiver. Vamos ficar de pé? Na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida, ó Pai, e com alegria e com dispensação de coração, no princípio de fidelidade, trouxe primícia de ofertas para a manutenção do teu reino, para a manutenção da tua casa. Segundo a palavra, que todos sejam extremamente, absurdamente abençoados por ti. Aqueles também que passaram aqui na semana e também fizeram transferências bancárias, que todos sejam alcançados com a tua prosperidade, com a tua riqueza, com a tua bênção, e que todos venham ver e saber nitidamente a diferença daquele que é fiel, daquele que não é. Que o Senhor venha alcançar cada um, Senhor, com bênçãos além daquelas que eles imaginam receber. Que o Senhor seja favorável em tudo que eles fizerem. Que a tua mão poderosa possa estar sobre a vida deles e jamais apartar-se deles. E é no nome de Jesus que nós oramos. Se você crê, dê um glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus pela sua fidelidade, pela sua prosperidade. Abra comigo, 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 4. O tema dessa palavra é vencendo o caminho do deserto. Segunda Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4, diz o seguinte: Então Messa, ou Mesa, rei dos Moabitas, era o contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, pois, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias. O exército e o gado que eu seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E diz Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E diz Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos.
E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinha as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de águas. Muito obrigado por essa palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nela, que ela seja poderosa para a transformação de vidas, para cumprir o propósito em cada vida. No nome de Jesus nós oramos. Se você crê, diga graças a Deus. Queridos, essa história, eu acho que até já ministrei sobre ela, fala a respeito de uma situação diferenciada que aconteceu na época do reinado de Jorão, né? Isso, rei do norte, filho de Acabe e Jezabel, e também com Josafá, rei do sul, no caso, né? Rei de Judá. Então, rei de Israel e rei de Judá. Josafá e Jorão tinham digamos assim, um processo, né, de parentesco, né, porque, infelizmente, uma das filhas de Jezabel casa-se, né, depois com um filho de um rei de Judá. Mas isso é outra história que eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu não tenho tempo para isso, tá? E aí, então, Jorão dominava sobre os moabitas, mas quando Acabe morre, seu filho Jeorão, né, reina, Jorão morre, depois Jorão assume, né, assume o reinado. E os moabitas se rebelam contra o rei de Israel. Ele pagava tributos, então se levanta para lutar. E Jorão então pede ajuda, ou faz aliança com o rei Josafá e o rei de Edom, para poder ir ao encontro, certo? Ou de encontro ao rei dos moabitas, Messa, para poder lutar contra ele e fazer com que ele retorne, né, ao processo de submissão a esse reinado. E eles então se unem, Josafá se une a eles, juntamente com o rei de Edom. Quem não sabe o que é o rei de Edom são os descendentes de Esaú, certo? E eles vão pelo caminho justamente do reinado, ou do rei de Edom, que é um deserto, porque há uma promessa, né? Há uma bênção sobre Esaú, né? Que ele teria que plantar em desertos. Então, era uma terra muito, muito difícil, deserto é deserto. E o texto nos diz que quando eles começam a se juntar os exércitos para ir ao encontro, ou de encontro ao rei, né, de Moab, ou dos moabitas, eles se perdem no deserto, e acaba-se a água, perde a noção, né, de onde está, porque isso são preceitos do deserto. No deserto falta o mantimento, no deserto você não tem a noção das coisas, de onde está, né? Se você não conhece exatamente alguns macetes para caminhar no deserto, você se perde facilmente, porque você não tem noção, né, de onde você pode andar e caminhar. E não foi assim diferente com esses reis. O texto diz então, que lá adiante eles pedem ajuda a Eliseu, e Deus então através da vida de Eliseu, estabelece, né, a bênção e a grande vitória sobre esses reis. Bom, ou seja, esses homens venceram no deserto, num caminho extremamente difícil e absurdo de se viver, mas só venceu porque Deus interviu. Então, nosso tema de hoje é justamente isso. Qual é o caminho que você deve percorrer dentro do deserto para poder vencê-lo e superá-lo e sair desse deserto com uma grande vitória, né, e uma grande celebração na sua vida? Eu tenho profetizado que depois desse tempo, Deus vai nos dar o melhor tempo de nossas vidas. Deus vai nos fazer prosperar absurdamente, porque desertos é para treinamento e para manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Você pode acreditar nisso, tá? Mas os processos que Deus age, eles são muito parecidos, né, no contexto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. E a primeira coisa, para você vencer esse caminho, é ter cuidado com as alianças que você está fazendo. Existem alianças que podem conduzir você ao deserto. Nós vamos trabalhar aqui no contexto de Josafá, que era o rei, né, que Deus amava, que tinha um concerto com Deus,
Jorão, a Bíblia fala que apesar dele derrubar o altar de Baal, mas ele andou nos mesmos caminhos, certo? De Acabe e a sua mãe Jezabel. Edom se fala que não tinha nenhum tipo de aliança com Deus, tá? Ele tinha lá os seus deuses, eles se desviaram completamente, né, da aliança com Deus. Então Josafá, por uma questão aqui, não vamos entrar em detalhe, faz aliança com esses dois reis, e entrou no deserto que não era dele, entrou numa luta que não era dele. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, eu não é um problema meu, né? Os moabitas que devem a você, os moabitas que rebelaram contra você, mas ele se envolveu nesse processo. Isso é tão sério, vê como é que é a identificação de Deus. Lá adiante, quando ele encontra o profeta Eliseu, vamos falar mais tarde aqui, Eliseu fala assim, eu só vou atender vocês por causa de Josafá. Eu só vou abençoar vocês em consideração ao rei Josafá, porque Eliseu sabia que Josafá tinha um concerto com Deus, era um homem que tinha uma aliança com Deus. Então tenha cuidado com as alianças e com quem você anda. Nós estamos numa época, né, que está nos favorecendo, a época da internet, da tecnologia, e você precisa entender que você tem pastor, que você tem igreja. Se não tiver, precisa ter um pastor e uma igreja. Quando um crente, né, chega a mim, é convertido, duas perguntas importantes ele tem que fazer, além daquela principal, de que ele crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Né, qual é a sua igreja e quem é seu pastor? Porque quando você tem aliança com o pastor e com a igreja, você está protegido, está debaixo de cobertura, tá? E às vezes nós até fazemos, não vou dizer nem aliança, mas eu vejo pessoas que hoje estão sendo pastoreadas, né, por pastores da internet. Gente faz até campanha e não pede nem sequer, digamos assim, a autorização do seu pastor. E aí pode entrar em desertos, em lutas que não são suas. Você pode enfrentar demônios que não foram mandados, né, para você. Então nós temos que ter esse cuidado. Outra questão também, com quem você está andando, e está andando em cumplicidade. A Bíblia fala que, Paulo disse que você não deve ser, tá, cúmplice de pecado alheio, tá? Então veja o que você está vendo na internet, né? Os grupos que você está fazendo parte, essas coisas todas. Aí você faz parte de um grupo lá do trabalho, tem pornografia, tem piada indecente, e você está lá rindo. E aí, de repente, abrindo porta para demônios, para a sua vida, porque tem feito aliança com pessoas que não têm um concerto com Deus. Mas pode ser família, não importa, tá? O contexto aqui de Josafá, porque ele entendia que, de alguma forma, tá, Jorão fazia parte da família, mas ele entrou num problema muito complicado, que poderia destruir o seu reinado, destruir o seu exército, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Então, primeira coisa, estabeleça uma aliança que é sadia. Deus levantou alguém para lhe abençoar, para lhe ungir, para orar ao seu favor. Não estou dizendo com isso que as orações de outros não têm valor, mas o peso da autoridade é fundamental para abençoar a sua vida. Creia isso em nome de Jesus, tá? Então, não permita que pessoas estranhas coloquem a mão sobre você e lhe abençoe. Você pode atrair problemas que não são seus, em nome de Jesus. O segundo aspecto é que, para vencer esse caminho no deserto, nós vamos ter uma direção profética. E a direção profética é do seu pastor. São proféticas daquele que você entende perfeitamente, que é a unção que foi levantada para ele abençoar. Quando os reis estavam perdidos, quem fez a pergunta foi Josafá. Por acaso aqui não há um profeta, um homem de Deus, que possa nos ajudar e nos orientar? E alguém disse, ali está Eliseu, o profeta, o homem que deitava água sobre os joelhos de Eli, ou seja, havia uma descendência natural de autoridade. Eliseu não era profeta por acaso, não era pastor aqui no nosso contexto por acaso.
ele estava debaixo de um princípio, ele foi ungido por Elias, ele recebeu a unção de Elias, tá? Então ele tinha esse princípio, e Josafá não queria qualquer um, ele queria alguém que fosse autorizado para abençoá-lo, e o texto diz que Eliseu se apresenta, alguém disse, aliás, fala assim, olha, existe ali um profeta, que ele era conhecido, e eu quero dizer algo importante para você, que Eliseu foi levantado como profeta, para profetizar sobre o reino do norte, sobre o reino de Acabe e Jezabel e a sua descendência. Eliseu não era profeta do reino do sul, de Judá, porque ele era descendente de Elias. Elias foi profeta para mostrar o pecado, para mostrar a idolatria, para mostrar o erro, para mostrar que o povo de Israel se perdeu diante de Deus. E mesmo assim, ele considera muito mais Josafá, porque o mais importante aqui é o conserto. Então Eliseu traz uma palavra, dá uma direção segura, estabelece a bênção, estabelece o milagre, a restauração, numa situação extremamente caótica e difícil naquele momento. Nós vamos entender que Deus tem uma palavra, Deus tem uma direção, Deus tem promessa para cumprir na sua vida, não importa qual o momento que você esteja vivendo, existe uma luz, existe uma direção de Deus que não falha, e eu profetizo sobre a sua vida, querido, que onde você estiver, seja em deserto ou não, você vai sair, sabe, abençoado, conquistando, restaurado completamente, pelo poder de Deus na sua vida. Se você recebe, dê glória a Deus e diga aleluia. Nós vamos entender e consultar o profeta certo. O profeta certo é seu pastor, o profeta certo é aquele que tem cobertura espiritual, que te dá cobertura espiritual. O profeta certo, tá? É aquele que até te conhece, porque Paulo diz que em parte profetizamos e em parte conhecemos. Tem gente que não lhe conhece, tá? Não sabe nem a sua necessidade, mas é bom que não conheça, pelo contrário, tá? A Bíblia fala claramente aqui que Eliseu conhecia todos aqueles 3 reis, sabia exatamente, né, o nível de vida espiritual que cada um tinha, e identificou claramente o que era mais santo, o que tinha mais conserto com Deus, que era Josafá, e em consideração a Josafá, ele traz uma palavra profética para tirar eles daquele caminho do deserto. Então, é muito importante que você entenda isso. Nesse tempo, em que parte é presencial, e em parte nós estamos, né, alcançando online, eu tenho falado que a minha palavra é para a igreja que eu pastoreio. A minha direção é para vocês, tá? Eu entendo que a minha responsabilidade com Deus sempre será com as ovelhas que Deus me confiou. Uma outra a gente pode ajudar e cooperar, mas não é nossa responsabilidade. Por isso que Eliseu entendeu perfeitamente isso. E nós temos que ter esse entendimento claro. A direção profética. Deus tem uma direção para você em qualquer circunstância e em qualquer momento. E a direção de Deus será certa, será vitoriosa, será abençoada. Não haverá demônio, não haverá problema, não haverá pandemia, não haverá nada que poderá segurar a sua vitória, a sua conquista, diante da direção profética de Deus para a sua vida. Dê um glória a Deus aí, querido. Aleluia. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Então, para vencer no deserto, temos que saber quais são as nossas alianças, para não entrar em desertos que não são nossos. Temos a direção profética certa, tá? Deus tem uma palavra, a própria palavra em si, ela já é uma coisa, né, que não tem, já é algo que não tem como errar. Mas em cima desse contexto, existe o princípio da autoridade espiritual para abençoar a sua vida. Entenda isso em nome de Jesus. E é este que Deus dá a palavra profética para lhe abençoar. Mas o terceiro aspecto é que Eliseu, então, assume a responsabilidade. Como alguém que foi consultado, como profeta de Deus, como tem a unção de Deus, para estabelecer a saída, né, e o livramento daqueles reis no meio do deserto.
certo. E a primeira coisa que Eliseu faz, né? Além de identificar quem era quem, ele disse: trazei-me um tangedor, trazei-me um adorador, trazei-me alguém que adore o Senhor, que faça descer a glória, que faça descer, né, a presença de Deus, porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores, aleluia. Eu não entendo, às vezes as pessoas estão passando adversidade e problemas, aí, em vez de despertar o espírito de louvor e adoração a Deus, desperta o espírito de ansiedade, de frustração, de preocupação. E agora o que vai acontecer comigo? E agora o que será de mim? Queridos, não é tempo, tá, de viver a ansiedade. Não estou dizendo que nós não somos passivos a isso, somos. É um processo natural, a questão é a permanência. Mas a permanência do crente é permanecer no altar da adoração, no altar do louvor. Sabe, você nasceu para a glória do Senhor, nasceu para louvar ao Senhor. Então não abra mão do seu culto, não abra mão do seu louvor. Onde nós louvamos, a Bíblia fala que a presença de Deus habita, Deus está no meio dos louvores, aleluia. Então seja um adorador nesse tempo, é o tempo que você deve mais adorar a Deus, levantar suas mãos, glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor, e enquanto você louva, Deus vai abrindo os caminhos, Deus vai trazendo a providência, Deus está fazendo o milagre, Deus vai estar expulsando os demônios, Deus vai tirando toda escassez, porque onde Deus habita, o milagre dele acontece. Se você crê, dê um glória a Deus aí, diga aleluia. Comece agora, comece glorificando, glorifica ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor, porque quando o tangedor, querido, se estabelece no meio da igreja, o poder de Deus se manifesta. Dê glória a Deus. Eu não entendo como é que existem crentes que vêm para a igreja, está na igreja e não é adorador. Interessante. Se está na igreja e não é adorador, imagine em casa, né? Está na igreja e tudo lhe tira atenção. Ele nem um momento de qualidade de adoração a Deus ele consegue dar, tá? Ninguém vem para a igreja para assistir um culto. Todos vêm para a igreja para fazer um culto, para realizar um culto, para prestar um culto. Nós somos prestadores, nós oferecemos a Deus o nosso culto, tá? E enquanto oferecemos a Deus o nosso culto, enquanto o tangedor está tangendo, enquanto o adorador está adorando, enquanto o louvor está sendo ecoado, aí Deus traz a resposta, Deus se manifesta, porque nós nascemos para isso. A nossa função é adorar, a função de Deus é manifestar o seu poder. Preste atenção, Deus sempre vai manifestar o seu poder, aonde houver verdadeiros adoradores. Aleluia! Como é que o diabo, os demônios vão ficar numa casa onde a adoração a Deus é genuína? Aonde que demônios vão permanecer numa igreja onde a adoração é genuína? Aonde demônios vão tocar em vidas que o seu coração é voltado para ser um coração adorador ao Senhor? De forma nenhuma, querido. É um princípio básico. Se o diabo entrar aonde existir adoração genuína, ele vai ter que adorar também. Ele vai ter que se render forçadamente. Não será assim, né? Digamos, a gosto não. Mas forçadamente vai ter que se dobrar. É o mesmo princípio quando Jesus entra no inferno para buscar a chave da morte do inferno. Você acha que os demônios ficaram de pé? Ficaram fazendo, né? Fazendo um azoado? Não. Na medida que Yeshua entra no inferno para tirar das mãos de Satanás a chave da morte do inferno, enquanto ele vai passando, se abre um corredor de demônios e todos eles tiveram que se dobrar, porque estava ali entrando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor dos céus, o Senhor da terra, mas o Senhor do inferno também. Jesus é Senhor dos senhores,
Se o diabo é senhor do inferno, Jesus é senhor do inferno e do inferno. Então eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Onde há adoração, todo mal se dobra. Onde existe a manifestação de alguém que adora a Deus genuinamente, Deus se manifesta. Tudo mais se rende àquele que está presente naquele lugar, que é o grande eu sou, o Deus de todo o poder. Se você recebe, dê glória a Deus. Nascemos para a glória de Deus. Nascemos para o louvor de Deus. Então Eliseu diz, olha, né, traz-me um tangedor. O tangedor começa a tocar. E ele então começa a se sintonizar com os céus. E a unção do eterno vem sobre Eliseu. Naquela época, a unção não permanecia. O irmão sabe disso. Ela vinha na medida que era necessário. Hoje ela vem e permanece, é diferente. Mas é uma história, é um momento que eu não tenho tempo para poder explicar melhor. Já expliquei aqui outras ministrações. Então aquela unção desce sobre Eliseu. Eliseu então profetiza e fala assim, olha, eu quero que vocês façam covas ou buracos. Muitos buracos. Muitos buracos. Eles estavam, a maior necessidade daquele povo, daqueles reis, seu exército, seus 3 exércitos, né? Cada um com um exército, era justamente a questão da água. Porque eles iam morrer e perecer. Morrer e perecer porque não tinham como, né, saber o caminho para sair do deserto, e porque a água tinha se acabado completamente. Então, eles iam perecer. Os moabitas iam vencê-los sem sequer levantar uma arma contra eles, porque todos iriam perecer. Então ele disse, olha, vá agora e cave covas, ou cave buracos. E a Bíblia fala que eles então cavaram. E ele disse assim, vocês não saberão de onde vem, mas haverá um vento, e Deus jorrará água sobre o deserto. E quando a água passar pelo deserto, as covas que estão abertas vão segurar as águas. E aí todos poderão saciar a sua sede. Que coisa extraordinária, querido. Que coisa linda. Ou seja, o outro contexto aqui para vencer o deserto é cavar. É cavar. O interessante é que aquele povo, aqueles exércitos estavam completamente debilitados. Mas havia um trabalho a fazer. Eles estavam sofrendo, mas havia um trabalho a fazer. A parte que cabia a eles, Deus não podia fazer. A parte que era cavar os buracos, não cabia a Deus. Deus não poderia fazer isso para facilitar, não é verdade? O que é mais difícil, mandar as águas no deserto, onde não há chuva, precisa de chuva, uma água que não sabia de onde vinha, sabemos que era um milagre de Deus, ou abrir covas. Só que abrir covas ou abrir buracos era a função do homem. E aqui eu chamo esse abrir covas, é a oração, é a intercessão, é o buscar a Deus. Nós queremos muita coisa de Deus, mas nós não temos orado. Não temos orado, querido. A verdade é essa, tá? Nós temos gastado muito mais tempo na internet. Tem gente que está maritonando, é isso mesmo? Né? É isso mesmo, maritonando série de TV, aquela coisa toda, etc. Mas, né, não tem gastado tempo em ler a Bíblia e orar. Não tem cavado. Porque quando o milagre vem, não tem como segurar, porque não há oração, não há intercessão. Não há corações contritos, não há corações humilhados, não há quebrantamento. E muitas vezes acontece milagre na vida de outras pessoas e não acontece em nossas vidas, porque nós não temos orado. Não temos feito, né, as covas, não temos feito os buracos. Mas apóstolo, eu tenho vivido no deserto. Eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou precisando de mantimento, estou precisando de água, estou precisando de alento. Mas presta atenção, querido, era o mesmo histórico desses reis, seus exércitos. Mas é necessário que quando a água venha, ela possa ser retida. Quando a palavra profética chega na sua vida, tem que ser retida. Para que se cumpra na sua vida, para se cumprir na sua vida, é necessário que você tenha a semeadura da oração. Porque será uma resposta de Deus. Deus vai te responder. A gente pensa que Deus só responde profeta, só responde apóstolo. Não, Deus responde àquele que ora.
Deus enche de água aquele que tem buracos para serem enchidos, covas para ser enchido, para reter as águas, para reter os milagres de Deus. E eu profetizo que você vai cavar, aleluia, vai cavar com o joelho, vai profetizar, vai determinar, e os milagres de Deus vão chegar na sua vida, e vão permanecer, e você vai celebrar mesmo em deserto, a sua vitória. Se você recebe, dê glória a Deus, diga aleluia, celebra o Senhor, joga essa cadeira para cima, glorifica o Senhor, porque as águas vão jorrar. Bendito para sempre é o nome do Senhor. É oração, querido. Deus vai ver nossos esforços, Deus vai ver o seu compromisso com Ele, Deus vai ver seu comprometimento. Deus, sabe, Deus atende a oração de um contrito, de alguém que pede, sabendo que só dele vê a resposta. Josafá sabia. O interessante é que, vamos pensar um pouco aqui no nosso contexto físico, né? Racional. Imagine, foi até difícil para os reis convencer os seus soldados a cavar buracos no deserto. Foi difícil, todo mundo cansado, abatido, complicado. Aí ele dá ordem, se não fosse uma ordem militar, ninguém faria isso. O quê? Eu estou aqui morrendo, acabando, eu vou abrir mais buracos. Eu vou abrir buraco em deserto. Imagina um negócio desse. É no tempo mais difícil da sua vida, que é o tempo que você deve mais orar a Deus. O nosso problema é que quando nós somos abatidos de alguma forma, nós nos ficamos desanimados espiritualmente. E deveria ser justamente o contrário. O deserto tem que ser uma motivação para a nossa intercessão e nossa busca. Quanto maior o inimigo, maior é a batalha, tá? Mas também maior será o nível de unção que Deus vai colocar na sua vida. Maior será o nível da sua oração, de intercessão, de batalha espiritual. Então, não existe desculpa, tá? O importante é crer, tá? E eu vou mais longe, aqui a Bíblia não fala, acho que quem teve que convencer Josafá, aliás, Josafá teve que convencer aqueles outros dois incrédulos, né? Jorão e o rei de Edom, a obedecer o profeta. Porque até então, levou um tempo para cavar os buracos, era muita gente, e nada tinha acontecido. Mas Deus diz, fazei vale e muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, toda vez que vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Aleluia! Foi fundamental eles se alimentarem para que os moabitas fossem derrotados. Deus traz as águas, traz o milagre para que os nossos inimigos sejam derrotados, para que os problemas do deserto sejam resolvidos, para que os inimigos do deserto sejam vencidos, para que as adversidades dos desertos sejam superadas. Isso é claro, mas precisamos entender que é a oração que abre essa porta. A oração é que abre, né, digamos assim, o portal para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas, chegando para resolver, chegando para estabelecer, chegando para dizer, meu filho, olha, não importa o tamanho do seu inimigo, eu vou colocar eles nas suas mãos, vocês vão celebrar a minha vitória. Aleluia! Bendito para sempre é o nome do Senhor. Tem que crer nisso, querido. E o que aconteceu? Exatamente o que o profeta profetizou. De repente começou a ventar, né? E junto com o vento veio uma água que não sabia, não era chuva. Não era chuva. A água começou a escorrer sobre o deserto, como um tapete. Imagina um negócio, no meio do deserto, sendo tomado a água, não sabendo de onde vem, né? Sabe, talvez os lençóis que Deus fez evaporar, não sei como. E aquela água, ela vestiu todo o deserto. Mas ela vinha e passava. Passou, mas as covas abertas, ou os buracos abertos,
segurou essas águas, aleluia. E aí todos puderam se saciar, como a Bíblia, como o próprio Eliseu fala, né? Todos beberam, seu gado bebeu, seus animais beberam, reforçaram as suas forças. E também Deus disse: eu vou dar a vocês, tá? Os moabitas nas suas mãos. E não foi de outra maneira, tá? E você vai ferir todas as cidades, sabe? Ele será totalmente destruído, totalmente acabado. Haverá um sinal claro que Deus passou por cima, que eles foram destruídos, porque as fontes deles serão tampadas, as suas casas serão queimadas, tudo será destruído pelo poder de Deus sobre as suas vidas. É assim que Deus faz. Só que isso aconteceu o quê? Essa profecia acontece talvez de uma noite para o dia. Quando amanheceu, que todos estavam, né, digamos assim, saciados, porque beberam água que vem do céu, água de milagre. Pensa que qualidade de água é essa, hein? Imagina a qualidade dessa água. Não tem água mineral no mundo, certo? Que podia, digamos assim, ser igual a esta água. Então eles beberam aquelas águas extraordinárias, a água do milagre. Mas antes de irem à batalha, certo? Eles oferecem oferta de manjares. Oferta de manjares. O interessante, querido, aqui, que quando nós entendemos isso, que quando fala de oferta de manjares, toda vez que nós fala de oferta de manjares no Velho Testamento, nós estamos falando de oferecimento de nossas vidas. Deus nunca esteve interessado em dinheiro. Se com o dinheiro não vier a sua vida, não vier seu sentimento, não vier sua adoração, entendeu? Existem pessoas que às vezes dão dinheiro, mas não dão as vidas. Eu conheço pessoas que são até dizimistas, mas não cultuam o Senhor, não são salvos do redimido. Para Deus não tem nenhum valor, entendeu? Elas serão abençoadas no princípio, né, da promessa de Deus, que Deus não pode revogar o que Ele prometeu. Mas Deus nunca esteve interessado em recursos financeiros, Deus esteve interessado sempre em vidas. Então, se você quer ser abençoado no deserto, conquistar o deserto, vencer o deserto, tá? Seja alguém que seja de Deus. Se ofereça a Deus. Todas as manhãs, todos os dias, é do Senhor. O tempo de mais qualidade que eu tenho é do Senhor. O que eu possuo de mais precioso é do Senhor. A minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, as minhas finanças é do Senhor, a minha vida, tudo que eu tenho é do Senhor, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, ou tudo que eu venho a ser, vem de Ti, Senhor, aleluia! Deus se manifestará nas vidas que são dEle. Eu gosto desse versículo que diz assim, olha, haverá uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Daquele que tem uma aliança com Deus, daquele que não tem. Se você tem uma aliança com Deus, se você é de Deus, não tem inimigo, não tem deserto, não tem problema que poderá lhe abater, lhe poderá destruir, porque o Senhor levantará ao seu favor a sua bandeira. Quem poderá lhe resistir? Aleluia! É tempo da gente se oferecer a Deus. É tempo de sermos oferta de manjares ao Senhor. Isso tem a ver com santificação, isso tem a ver, sabe, com renúncia, isso tem a ver com separação de um tempo de qualidade para Deus, todos os dias, tá? Tem a ver com o nosso compromisso de Deus, fora das quatro paredes da igreja, e o nosso compromisso com Deus dentro das quatro paredes da igreja. Não importa, igreja é igreja. A pessoa fala assim, a importância é a igreja lá fora. Não, igreja é igreja. A igreja é igreja lá fora, é igreja aqui dentro. Tudo tem um propósito, tudo tem um contexto. E devemos fazer o melhor para Deus em qualquer contexto de nossas vidas. Há pessoas que nem sequer oram pelos seus filhos, consagrando eles ao Senhor. Nem os unge todos os dias, nem os abençoa. Isso é importante, querido, tá? Eu quero que você entenda que quando você pega o seu salário e agradece a Deus, o Senhor é teu, está nas tuas mãos, pega a parte que é de Deus, mas para Deus mais importante é o entendimento de que tudo é dele.
para Deus não tem valor nenhum se o coração não vier junto, se sua vida não estiver junto, se você não tiver um entendimento de adoração e de oferecimento. Então, quando o inimigo enfrenta alguém que é do Senhor, não tem como ele ganhar, porque Deus assume o lugar, Deus se coloca à frente. Então ele não enfrentará você, mas enfrentará o Senhor da sua vida, o Deus que você adora, o Deus que está comprometido com você, e você com Ele. Então eu profetizo que tudo que você tem é do Senhor. Ofereça ao Senhor, e nenhum deserto e nada nessa terra que é ruim vai te vencer. Pelo contrário, tudo será destruído, tudo vai se abater, porque o Deus que nós servimos nos exaltará. Aleluia! Creia nisso, querido. Creia nisso. E nós conhecemos muito bem a história. Eles se levantaram de madrugada. E o texto diz que os moabitas foram destruídos completamente. E depois de muito tempo teve que se levantar. Levou muito tempo para eles se erguerem. E a coisa foi tão séria. Os moabitas eram homens tão ruins. Eram uma nação tão ruim, que no final, o próprio rei, ele oferece seu filho como sacrifício ao seu Deus, seu primogênito, ainda criança, para você entender o nível de idolatria e de compromisso maligno que esse povo tinha. Mas quando, ao contrário de Josafá, que tinha um concerto com Deus, e nesse contexto, os outros foram beneficiados por causa de Josafá, e no final da história, eles celebraram a vitória. Eu profetizo que o seu deserto, no final dele, haverá celebração da sua vitória. Você vai celebrar a vitória. Preste atenção, que nesse tempo difícil, é apenas um tempo que vai passar. E no final dele, você vai celebrar a vitória. Porque é Deus que vai fazer isso. Se você crê, dê glória a Deus, diga aleluia. Aplauda Jesus bem forte. Vamos colocando de pé. Vai glorificando ao Senhor. Vai exaltando o nome do Senhor, porque Deus está aqui, Deus está na sua casa. Eu determino em nome de Jesus, que todos os caminhos da sua vida serão aplanados. Deus abençoará a sua casa, com alegria, com paz. Todo deserto será vencido, todo tempo de pandemia será vencido, todo mal será vencido, porque a mão do Senhor vai estar sobre nossas vidas. Nós somos do Senhor, aleluia! Nós somos do Senhor. Levanta a sua mão e comece a louvar ao Senhor. Comece a ser grato ao Senhor. Comece a tanger. Comece a cavar covas. Comece a tanger. Aonde Deus está, o milagre acontece. Aonde Deus está, a bênção dele é estabelecida. Em nome de Jesus de Nazaré, nós profetizamos, ó Pai. Abençoamos cada vida que aqui está, abençoamos aqueles que estão sintonizados, abençoamos cada um, ó Pai, que a manifestação do seu poder, da sua glória será real. Mesmo que andemos por caminhos do deserto, não ficaremos perdidos, não seremos destruídos, não vamos sofrer nenhum tipo de mal, no qual o Senhor vem nos fazer superar, não vem nos fazer superar. Em nome de Jesus, eu determino que mesmo em tempo de adversidade, você viverá o melhor de Deus na sua vida. Bendito para sempre é o nome do Senhor. Aleluia! Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei. Adora o Senhor. Te adorarei. Você foi levantado para adoração, para o louvor da sua glória. Estás aqui, mudando o destino. Oh, aleluia! Te adorarei. Te adorarei.
Senhor estar aqui, estar na sua casa. Opera, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Bendito é o nome do Te Senhor. adorarei, Te adorarei. estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor, adore ao Senhor. Ele é o Deus de promessa. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Oh, Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. meu Deus, Este é quem tu és. enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga Bendito é as o nome do lágrimas, Senhor. restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Este é quem tu és. meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Nós cremos, Senhor. Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Levante a sua mão. E agora aplauda Jesus. Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. É o Senhor que nos conduz à vitória. Mesmo em tempo de adversidade, é Ele que vai nos assegurar a bênção e o milagre que precisamos. Aplauda Jesus mais forte. Bendito, o Senhor está em nosso meio. Adore, seja um tangedor, para que a presença do Altíssimo se manifeste na sua vida. Bendito, 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 bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Dê glória a Deus. Graças a Deus.
Coisa boa, viu? Eu não tenho dúvida que muita coisa foi desatada na sua vida hoje. Se você entender isso, querido, tem coisas que são consequentes. Onde Deus está, o poder dele se manifesta. Você que escolheu estar aqui hoje para adorar o Senhor, Deus está cuidando lá de coisas que você está distante de você. Deus já está resolvendo tudo. Algumas pessoas já vão encontrar na sua casa algumas coisas resolvidas, porque Deus vai agir. Aquele demônio vai cair, aquele problema vai trazer solução. A resposta de Deus está chegando, porque não há deserto que resista à unção, à direção e o poder da palavra de Deus. Se você crê, dê um glória a Deus aí, aleluia! Graças a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar você. Você também que está em casa, que Deus possa lhe abençoar. Abençoar com paz, abençoar com prosperidade, abençoar com alegria, abençoar com certeza de que Deus se manifestará em tempo de adversidade, em tempo de deserto, para mudar a sua sorte, para restaurar os seus caminhos, a sua vida, abençoar a sua casa com milagres e com poder. Então, uma semana de paz, uma semana abençoada. Todos que estão aqui estão nos assistindo, em nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus e aplauda Jesus mais uma vez. Fica na paz e até a próxima.